Esta planta alimenta tudo ao redor. Dona Maria acordou cedo, como sempre. O sol ainda nem tinha aparecido direito, mas ela já estava de pé, mexendo na terra do quintal. Entre as plantas de couve e os pés de tomate, uma coisa chamava atenção: um pé de mandioca gigante, com folhas verdes e largas, que parecia abraçar tudo ao redor. Essa mandioca tá diferente, murmurou ela, passando a mão nas folhas. Cresceu mais que as outras. Seu neto, Lucas, de 10 anos, saiu de casa bocejando. Vó, o que você tá fazendo aí? Olha só, Lucas. Essa mandioca tá enorme. E olha as outras plantas perto dela, tão mais bonitas. Lucas se aproximou e viu que era verdade. Os pés de feijão ao lado estavam cheios de vagens, os tomates brilhavam vermelhos, e até a grama parecia mais verdinha perto da mandioca. É mágica, vó? Dona Maria riu. Não, filho. Mas essa planta aqui é especial. Ela ajuda as outras a crescerem. Lucas franziu a testa. Como assim? A mandioca solta umas coisas na terra que deixam os outros alimentos mais fortes. É como se ela fosse uma mãe para eles. Lucas olhou para a planta com curiosidade. Então ela alimenta tudo? Isso mesmo. E não é só as plantas. Olha ali. Ela apontou para um formigueiro perto da mandioca. As formigas carregavam pedacinhos de folhas caídas, mas não tocavam na planta grande. Elas não comem ela. Só usam o que cai. Uau, disse Lucas, impressionado. Nesse momento, o vizinho, seu João, passou pelo portão. Bom dia, Dona Maria. Que mandioca bonita a sua. Bom dia, seu João. Ela tá forte mesmo. Sabe, eu plantei umas mudas de alface perto da minha cerca, mas elas não cresciam. Aí eu vi que perto da sua mandioca elas estão lindas. Posso pegar umas mudinhas para plantar lá? Dona Maria sorriu. Claro. Leva quantas quiser. Essa planta aqui ajuda todo mundo. Seu João agradeceu e foi embora feliz. Lucas olhou para a avó. Vó, então essa mandioca é tipo uma super-heroína das plantas? Dona Maria riu de novo. Pode até ser, filho. Ela cuida de todo mundo ao redor. E assim, a mandioca de Dona Maria virou a sensação do bairro. Todo mundo queria um pedacinho dela. As pessoas plantavam perto das suas hortas e logo viam a diferença. As plantas cresciam mais rápido, ficavam mais fortes e davam mais frutos. Um dia, Dona Maria chamou Lucas para uma conversa. Filho, eu tô ficando velha. Um dia, essa mandioca vai ser sua. Lucas arregalou os olhos. Minha? Mas eu não sei cuidar de planta. Não precisa saber tudo agora. A planta te ensina. Ela é generosa, lembra? Só precisa de água, terra boa e carinho. Lucas olhou para a mandioca com um novo respeito. Então eu vou aprender. E assim, ano após ano, a mandioca continuou alimentando tudo ao redor. As pessoas do bairro sempre tinham comida na mesa, as plantas cresciam saudáveis, e até os bichinhos da terra viviam melhor perto dela. Um dia, Lucas já era um homem feito, mas ainda cuidava daquela mesma mandioca, agora enorme, com raízes que pareciam braços fortes segurando a terra. Ele ensinava os filhos e netos a plantar, a respeitar a natureza e a entender que algumas coisas, como aquela mandioca, eram feitas para ajudar. Vô, por que essa planta é tão especial? Perguntou sua neta, Ana, de 8 anos. Lucas sorriu, lembrando da avó. Porque ela não guarda nada só para ela. Ela divide tudo. E quando a gente faz o mesmo, o mundo fica melhor. Ana olhou para a mandioca, depois para o quintal cheio de vida. Então ela é mágica mesmo? Lucas riu. Não, filha. Ela é só generosa. E isso já é mágica suficiente. E assim, a história da mandioca que alimentava tudo ao redor continuou, passando de geração em geração, como um segredo simples e poderoso. Quando a gente cuida dos outros, todo mundo cresce junto. Ana ficou olhando a mandioca por um tempo, os dedos pequenos tocando as folhas verdes.
Depois, correu até o pai, que estava consertando uma cerca de bambu. Pai, a mandioca é generosa, né? Ela perguntou, puxando a camisa dele. É sim, filha. Por quê? Ele respondeu, sem parar de martelar. Porque eu quero ser assim também. O pai parou e olhou para ela, sorrindo. Já é. Você divide seus brinquedos, ajuda sua mãe na cozinha, ele bagunçou o cabelo dela. E isso é coisa de gente boa. Ana ficou toda orgulhosa. Mas logo franziu a testa. E se alguém não quiser dividir? Tipo João, da escola. Ele nunca empresta o lápis. O pai suspirou, apoiando o martelo na cerca. Aí a gente mostra como é bom. Não força, não briga. Só mostra. Como a mandioca. Isso. A mandioca não pede nada em troca. Ela só dá. E um dia, quem não dividia, vê como é bom e começa a fazer igual. Ana pensou um pouco. Depois, correu até a avó, que estava descascando mandiocas na varanda. Vó, posso levar um pedaço para a escola amanhã? A avó riu. Para comer ou para mostrar pro João? Pros dois. Ana disse, animada. Assim ele vê como é bom dividir. A avó cortou um pedaço pequeno e entregou para ela. Toma. Mas não esquece, generosidade é como a mandioca. Se a gente planta, ela cresce. Se a gente guarda, ela murcha. Ana segurou o pedaço com cuidado, como se fosse um tesouro. Na escola, no dia seguinte, João estava sentado sozinho, como sempre. Ana se aproximou, tímida. Toma. É a mandioca da minha avó. É boa. João olhou desconfiado. Por que você tá me dando? Porque a mandioca divide tudo. E eu também quero. João pegou o pedaço e deu uma mordida. Depois, sorriu. É gostosa mesmo. Ana sorriu de volta. Quer mais? Tem bastante lá em casa. João hesitou, mas balançou a cabeça. Valeu. No recreio, Ana viu João dividindo seu lanche com um outro menino. Ela não disse nada, só sorriu e voltou para sua turma. No fim do dia, o pai perguntou, e aí? Funcionou? Ana deu de ombros. Não sei. Mas acho que sim. O pai riu. Às vezes, a gente planta uma semente e nem vê ela crescer. Mas ela cresce. Ana olhou para o quintal, onde a mandioca seguia firme, alimentando tudo ao redor. E entendeu que algumas coisas não precisavam de pressa. Só de paciência e fé. Ana voltou para casa com o coração leve. No caminho, viu o menino que João tinha dividido o lanche. Ele acenou para ela, tímido. Ela acenou de volta. Na cozinha, a avó descascava mandioca para janta. Vó, por que a mandioca é assim? Ana perguntou, sentando no banco. A avó riu, os olhos cheios de rugas. Assim como? Que divide tudo. Até quem não pede. A avó parou um segundo. Depois, limpou as mãos no avental. Porque ela sabe que a fome não escolhe hora. Nem gente. Ana ficou quieta, pensando. A avó continuou. Minha avó dizia que a mandioca é a planta mais generosa que existe. Ela não pergunta se você merece. Só dá. E se a pessoa não dividir de volta? A avó deu de ombros. Aí é problema dela. A mandioca não guarda mágoa. Ela só continua dando. Ana olhou pela janela. No quintal, as folhas balançavam com o vento. Parecia que estavam dançando. No dia seguinte, Ana levou mais mandioca para a escola. Dessa vez, não só para João. Deixou um pedaço na mesa da professora, outro pro menino da limpeza, até um pro garoto que sempre ficava sozinho no canto. Tá distribuindo de novo? João perguntou, comendo um pedaço. É. A avó disse que ela não escolhe. João riu. Então tá bom. E assim foi. A mandioca virou rotina. Ana levava, as pessoas dividiam,
e o recreio ficou mais leve. Ninguém falava muito, mas todos sabiam. Era como se a planta tivesse ensinado algo sem palavras. Um dia, Ana chegou em casa e viu a avó chorando. O pai estava sentado à mesa, com a cabeça baixa. O que foi? Ana perguntou, assustada. O pai suspirou. O mercado não comprou nossa mandioca esse mês. Disseram que tá sobrando. Ana olhou para o quintal. As ramas estavam altas, cheias de raízes. Mas a gente pode dividir. Como sempre. A avó secou as lágrimas e sorriu. É isso mesmo, minha filha. E assim fizeram. Levaram mandioca para os vizinhos, pro pessoal da feira, até para os mendigos na praça. No começo, alguns estranharam. Depois, começaram a agradecer. Nunca vi mandioca tão doce, disse uma senhora, segurando um saco. Ana sorriu. É porque ela gosta de gente. O pai olhou para ela, orgulhoso. Você entendeu direitinho. E a mandioca continuou lá, firme, alimentando tudo ao redor. Sem pressa. Sem pedir nada em troca. Só dando. A notícia se espalhou rápido. Logo, gente de outros bairros apareceu na porta da casa de Ana. Uns vinham a pé, outros de bicicleta, todos com sacolas vazias e olhares curiosos. É verdade que a mandioca de vocês alimenta todo mundo? Perguntou um menino, segurando a mão da mãe. Ana riu. Não é a gente. É ela. O pai apontou pro quintal. Pode pegar. Tem para todo mundo. E assim foi. A mandioca não acabava. Quanto mais tiravam, mais brotava. As ramas se espalhavam pelo terreno, subiam pelos muros, invadiam até o caminho da rua. Os vizinhos começaram a plantar mudas nos próprios quintais. Olha só, a minha já está crescendo, disse o seu João, mostrando um broto verde. Ana passou a mão nas folhas da planta original. Ela gosta de companhia. Um dia, um homem de terno apareceu. Tinha carro preto e óculos escuros. Parou na frente do portão e olhou para o quintal como se fosse medir tudo. Quanto vocês querem por essa terra? Perguntou, sem nem dizer bom dia. O pai cruzou os braços. Não tá à venda. O homem franziu a testa. Todo mundo tem um preço. A avó limpou as mãos no avental. O único preço aqui é a fome dos outros. O homem bufou e foi embora. Mas antes, lançou um último olhar para a mandioca, como se ela fosse um problema a resolver. Ana sentiu um arrepio. Ele vai voltar? O pai balançou a cabeça. Não se preocupe. Enquanto a gente cuidar dela, ela cuida da gente. E foi o que fizeram. Cavaram mais, plantaram mais, dividiram mais. A mandioca cresceu tanto que as folhas fizeram sombra na rua. As crianças brincavam de esconde-esconde entre os pés. Os velhos sentavam nas raízes para contar histórias. Uma tarde, Ana encontrou uma raiz estranha. Era maior que as outras, com uma casca roxa e brilhante. Cavou com cuidado e levou para casa. Olha só o que eu achei. A avó arregalou os olhos. Isso é coisa antiga. Dizem que essa raiz só aparece quando a terra tá feliz. Ana sorriu. Então a terra tá feliz. Cortaram a raiz em pedaços e cozinharam. O cheiro invadiu o quintal. Todo mundo veio ver. Até o seu João, que morava 3 ruas abaixo, apareceu com uma colher na mão. Isso aqui é remédio, disse a avó, mexendo a panela. E era mesmo. Quem comia se sentia mais leve, mais forte. As dores sumiam. Os sorrisos voltavam. A mandioca roxa virou lenda. Gente de longe vinha só para provar um pedaço. Mas ninguém conseguia plantar igual. As mudas murchavam. As raízes não cresciam. É porque ela escolhe quem alimenta, disse Ana, certa vez. O pai riu. Ou então é porque a gente não sabe dividir direito. E assim, entre risos e raízes, a vida seguia. A mandioca continuava lá, firme no quintal,
alimentando quem precisava. Sem pressa. Sem pedir nada. Só dando. Como sempre fez. Como sempre faria. A avó nunca contou onde achou aquela muda. Só sorria quando perguntavam. Veio de um sonho, dizia, piscando. As crianças da rua inventaram uma música. Cantavam enquanto pulavam corda, asterisco mandioca roxa, doce e forte, quem come não esquece a sorte. Se plantar, não dá, se pedir, ela dá. Asterisco o tempo passou. A casa da avó ficou velha, mas a planta não. As folhas continuavam verdes, as raízes grossas. Um dia, Ana acordou e viu o pai cavando perto da mandioca. O que tá fazendo? Ela perguntou, esfregando os olhos. Vou levar um pedaço para Dona Maria. Ela tá doente. Ana franziu a testa. Mas a avó sempre disse para não dividir. O pai parou, apoiou a enxada no chão. A avó também dizia que ela escolhe quem alimenta. Se a Dona Maria precisa, acho que ela deixa. Cavaram com cuidado. A raiz saiu inteira, brilhando como sempre. O pai cortou um pedaço pequeno e embrulhou num pano limpo. Leva você, disse. É mais nova, a mandioca gosta de você. Ana segurou o embrulho. Estava quente. No caminho, encontrou o Lucas, o menino que morava na casa ao lado. Ele estava sentado na calçada, com os olhos vermelhos. Minha mãe tá chorando, ele disse. O feijão acabou. Ana olhou pro embrulho. Depois pro Lucas. Espera aqui. Voltou correndo, cavou de novo. A mandioca soltou outra raiz fácil, como se já estivesse esperando. Ana cortou um pedaço e levou pro Lucas. Cozinha isso. Vai dar para todo mundo. Lucas segurou o pedaço, confuso. Mas, e se não crescer mais? Ana deu de ombros. Se ela escolhe quem alimenta, acho que já escolheu. Naquela noite, a avó chamou Ana pro quintal. Viu o que você fez? Ana baixou a cabeça. Desculpa. Eu não devia ter. Não, a avó interrompeu. Você fez certo. Apontou para a mandioca. As folhas balançavam com o vento, mas agora tinham um brilho diferente. Mais forte. Ela tá feliz, a avó disse. Nunca vi ela assim. Ana sorriu. Então não era só a gente que precisava dela. A avó riu, um riso leve como o cheiro da mandioca cozida. Nunca foi. E no dia seguinte, algo estranho aconteceu. No quintal da Dona Maria, brotou uma folhinha roxa. Pequena, mas firme. No de Lucas, outra. E outra. Logo, as ruas estavam cheias de mudinhas, como se a mandioca original tivesse soprado sementes pelo vento. O pai de Ana parou de cavar e olhou pro quintal. Acho que agora a gente sabe dividir direito. Ana pegou uma muda e segurou na palma da mão. Ou então ela só queria ver se a gente aprendia. A avó assentiu. As duas coisas. E assim, entre raízes e risos, a mandioca continuou alimentando. Não só estômagos, mas histórias. Não só corpos, mas esperanças. E, como sempre, sem pressa. Sem pedir nada. Só dando. Ana enfiou a mão na terra fofa e plantou a mudinha roxa perto do pé de goiaba. A terra cheirava a chuva recente, aquele perfume molhado que fazia tudo parecer possível. Vai crescer forte, disse Lucas, agachado ao lado dela. A minha já tá com folha nova. Ana sorriu. A da avó também. Ela disse que vai fazer farinha para todo mundo. O pai deles passou, carregando um balde de água. Se continuar assim, a gente vai ter mandioca para vender na feira. E para dar pros vizinhos, completou Ana. Lucas cutucou a terra com um graveto. Será que ela cresce em qualquer lugar? A avó, que estava sentada na varanda descascando batatas, ouviu. Essa mandioca não é de qualquer lugar, menino. Ela escolhe. Escolhe? Ana franziu a testa. Escolhe quem merece. Quem cuida.
Quem divide? Lucas olhou pro quintal. Então a gente tá merecendo? A avó riu. Vocês estão aprendendo. Naquela tarde, o seu João apareceu com um saco de sementes na mão. Ouvi dizer que tá brotando mandioca por aí. Ana apontou pro canto do quintal. Ali. Já tem 3 pés. Seu João coçou a cabeça. E se eu plantar uma no meu terreno baldio? O pai de Ana cruzou os braços. Acho que ela vai gostar. Mas tem que prometer uma coisa, disse a avó, séria de repente. O quê? Que não vai vender tudo. Que vai guardar um pouco para quem precisa. Seu João assentiu. Prometo. E assim, a mandioca foi se espalhando. Pelos quintais, pelas beiras de estrada, até nos cantinhos esquecidos da cidade. Cada pé que nascia trazia uma história nova. A dona Rita fez um bolo para a festa da igreja. O menino da esquina levou um pedaço para a avó doente. O pai de Ana trocou farinha por peixe com o pescador da praia. Uma noite, Ana acordou com um barulho estranho. Foi até a janela e viu a avó agachada no quintal, conversando com as plantas. Tá tudo bem, vó? A avó não se assustou. Tudo. Só tô agradecendo. Pela mandioca? Por ela. Por vocês. Por tudo. Ana se agachou ao lado dela. A terra estava quente, como se guardasse o sol do dia. A gente nunca mais vai passar fome, né? A avó segurou a mão dela. Fome de comida, não. Mas a gente sempre vai ter fome de outras coisas. De carinho. De justiça. De paz. Ana pensou um pouco. A mandioca ajuda com isso também? A avó sorriu. Ela lembra a gente de como é bom dividir. E ali, entre as folhas roxas que brilhavam sob a lua, Ana entendeu. A mandioca não era só uma planta. Era um jeito de viver. De cuidar. De acreditar que, mesmo nos lugares mais secos, sempre pode brotar algo bom. No dia seguinte, ela pegou um punhado de sementes e guardou no bolso. Para onde você vai? Perguntou o Lucas. Pro outro lado da cidade. Tem um terreno lá que ninguém usa. Lucas arregalou os olhos. Você vai plantar sozinha? Ana deu de ombros. A avó disse que ela escolhe. Então vou ver se ela me escolhe também. E assim, com um sorriso e a terra nas mãos, Ana saiu andando. Atrás dela, a mandioca continuava crescendo. Silenciosa. Generosa. Como sempre. Ana caminhou pelas ruas esburacadas, o sol batendo nas costas. O terreno abandonado ficava depois da ponte quebrada, onde as crianças jogavam bola de meia e os cachorros reviravam lixo. Ela parou na beira, chutou uma pedra. A terra ali era dura, rachada, mas tinha um pedaço mais úmido perto do muro caído. Aqui, murmurou. Cavou com as mãos, as unhas cheias de terra. As sementes pareciam pequenas demais para tanta esperança. Ana as enterrou devagar, como se estivesse colocando um segredo na terra. Depois, sentou-se e ficou olhando. E se não nascer? Lucas apareceu do nada, sentando ao lado dela. Aí eu tento de novo. Mas e se a terra não quiser? Ana riu. A terra não escolhe. Ela só espera a gente tentar. Lucas ficou em silêncio. Depois, tirou do bolso um saquinho amassado. Eu trouxe esterco de galinha. Minha mãe disse que é bom. Ana pegou, agradecida. Você veio ajudar? Vim ver se você é louca mesmo. Os dois riram. Juntos, espalharam o esterco ao redor das covinhas onde as sementes estavam. Ana molhou a terra com um pouco de água da garrafa que trouxera. A lama fez bolhas pequenas. E agora? Lucas perguntou. Agora a gente espera. Esperar era difícil. Nos dias seguintes, Ana voltou toda a tarde, mesmo quando o sol queimava ou a chuva encharcava a terra. Lucas às vezes ia junto, outras vezes só passava e gritava, nasceu? Ainda não. Você tá ficando maluca. Talvez.
Mas uma manhã, Ana viu um fiozinho verde, tão fraco que quase não se via, saindo da terra. Ela gritou, correu até Lucas, que estava jogando bola com os meninos. Nasceu! Nasceu! Lucas largou a bola no meio da rua. Mentira! Juro! Vem ver! Os dois correram. Lá estava, uma folhinha minúscula, tremendo com o vento. Lucas se ajoelhou, tocou de leve. Caramba! Ana sorriu. Ela escolheu. Ou você é teimosa mesmo. Os dias viraram semanas. A plantinha cresceu, depois outra, e mais outra. Logo, o terreno abandonado tinha um pedaço verde, vivo, onde antes só havia pó. As pessoas da rua começaram a parar, olhar. O que é isso? Perguntou Dona Maria, a vizinha que vendia picolé na porta de casa. Mandioca, Ana respondeu. Mandioca? Aqui? Por que não? Dona Maria coçou a cabeça. Bom, se você diz. E então aconteceu. Um dia, o seu João, que morava na esquina e nunca falava com ninguém, apareceu com uma enxada. Posso ajudar? Ana quase deixou cair a garrafa de água. Claro! Ele cavou um buraco, plantou mais uma semente. Depois, limpou o suor da testa. Minha avó plantava mandioca. Faz tempo. Ana não perguntou por quê. Só sorriu. E assim, sem ninguém combinar, o terreno virou um lugar diferente. As crianças pararam de jogar lixo ali. Os cachorros deitaram na sombra das folhas. Até o vento parecia mais leve. Uma tarde, a avó de Ana apareceu, apoiada na bengala. Vim ver se você conseguiu. Ana abraçou ela. Consegui. E não foi só eu. A avó olhou ao redor, viu seu João regando, Dona Maria arrancando o mato, Lucas correndo com um balde de água. É assim mesmo, ela disse. A mandioca não cresce sozinha. Ela chama quem precisa. Ana olhou para as folhas roxas, agora muitas, balançando sob o sol. Pensou em como uma coisa tão simples podia mudar tudo. Não era só comida. Era um motivo para parar, para cuidar, para acreditar. E agora? Lucas perguntou, jogando água nas plantas. Ana sorriu. Agora a gente divide.